Olá, muito bom dia para você que está com a gente. Está começando o Universo da Inclusão, o primeiro programa na Bahia que fala sobre a inclusão social das pessoas com deficiência. Histórias que inspiram, desafios que precisam ser enfrentados. Aqui a gente fala de respeito, a gente fala de acessibilidade, a gente fala de gente. E esse programa hoje está maravilhoso. Está começando o seu Universo da Inclusão. A inclusão escolar tem se tornado cada vez mais presente no debate sobre educação. Mas na prática, muitas escolas ainda enfrentam desafios para garantir um ambiente verdadeiramente acolhedor e adaptados a diferentes necessidades dos alunos. Para falar sobre isso, estamos aqui com Isabel Ataíde, que vai nos esclarecer as estratégias utilizadas para fortalecer a aprendizagem. Bom dia, Isabel, tudo bem? Muito obrigada por estar aqui, viu? Que prazer receber você. Prazer meu por esse convite especial, nesse espaço que eu acho que cada vez mais tem que ter, falar sobre a inclusão, nos fortalece, né? Porque é uma bandeira que a gente levanta com relação a como lidar com esse público agora que está precisando tanto da gente, acolher esses alunos. Então, parabéns pelo programa. E que a gente possa, nessa parceria, seguir esse caminho da inclusão com mais verdade, né? Perfeito, maravilha. E me fale, como nasceu o Núcleo de Inclusão? E qual é o verdadeiro objetivo do núcleo? Bem, o Núcleo de Inclusão, ele é um espaço, né, inserido dentro da escola, mas não é o AE, tá? É um espaço realmente de apoio à gestão, à família, ao professor e ao aluno. Então, esse espaço ele veio com o objetivo de trazer para esse aluno esse conforto, essa família também ser acolhida, amparada nas dificuldades que tem do dia a dia quando a gente fala sobre inclusão, né? Então, está sendo assim maravilhoso esse suporte para a gestão. E por que investir na inclusão deixou de ser apenas uma opção? Hoje, realmente, é uma necessidade. Por que deixou de ser? A gente tem observado, né, nesse caminhar, de falar muito da inclusão, que estamos recebendo nas escolas alunos com diversas formas de aprendizagem. E a gente precisa trabalhar em cima disso, dessas aprendizagens diferenciadas. Então, a inclusão agora, as escolas têm que estar cada vez mais preparadas, estruturadas, com um segmento muito bem planejado, para que a inclusão ocorra de forma responsável, de forma organizada, para que esse aluno se desenvolva, né, durante todo o percurso da aprendizagem. A gente fala muito sobre os desafios das pessoas com deficiência, mas quais são os verdadeiros desafios também dos gestores, Isabel? Olha, eu tenho 25 anos de carreira entre a parte pedagógica e a psicopedagógica, e como eu já passei por todas as áreas da instituição, né, em termos de, na prática mesmo, na proximidade desse público, o que eu percebi na gestão está exatamente na dificuldade de organização, de lidar com o professor, a dor do professor, por muitas vezes ele não estão sabendo como vai lidar com a inclusão, com a adaptação de um aluno, de umas atividades, da família, que às vezes recebe um diagnóstico e ela não sabe como lidar, vive aquele luto, né? E agora, o que eu faço no desenvolvimento do meu filho? E a gestão, porque ela tem a instituição pronta, mas por muitas vezes, quais são os espaços necessários para que ela possa acolher esse aluno, para que esse aluno tenha realmente um desenvolvimento da aprendizagem com qualidade, com respeito, né? Com uma preocupação com relação às suas demandas. E de que forma o núcleo contribui para fortalecer o trabalho dos gestores dentro da escola? Bem, o núcleo ele veio para agregar, vamos dizer assim, para segurar na mão do gestor e dizer assim, ó, o caminho é esse. Então, o núcleo está trazendo uma estrutura toda de planejamento organizacional, de orientação, onde a gente faz capacitação aos professores, também de grande importância, desde a portaria até a cantina, porque eu penso que a inclusão ela não ocorre só dentro da sala de aula. Os profissionais que estão em volta ali, eles precisam estar preparados. Perfeito. Porque por muitas vezes a mãe chega na escola para entregar o seu filho, então o porteiro está ali, ele já tem essa sensibilidade de entender o que é que está acontecendo, como essa criança está vindo de casa, que isso pode gerar um gatilho na própria escola e você fica sem entender essa regulação da emoção porque ele não está dando conta. Então eu acho que esse olhar como um todo na instituição traz uma segurança, traz um respeito porque eles entendam, ó, aqui eu estou sendo bem acolhido, aqui eu posso colocar as minhas dificuldades.
E também junto a isso os professores, Sim. que têm assim, se angustiado bastante porque querem fazer cada vez mais, mas não sabem às vezes o caminho. Porque eles não precisam saber do diagnóstico em si, né? Mas eles precisam entender como trabalhar a sua matéria, as suas atividades para aquele aluno que precisa de algo mais, que precisa de um olhar sensível, precisa de uma adaptação que esteja coerente com o diagnóstico dele. Então, é a partir disso aí que esse núcleo ele vai fazendo essa mediação, Maravilha. trazendo uma linguagem para a família, né, como acolhimento, para os professores que sentem que aquele espaço também é para ele, para o gestor que tem uma linguagem dos dois lados, assim, o que é que eu posso fazer a partir dessa leitura, e para o aluno, que para a gente é assim, é a parte mais importante, né, que eles consigam desenvolver, praticar e crescer ali dentro da aprendizagem. E o papel da família nesse contexto? Como é o papel da família? Olha, eu tenho observado muito que quando a família ela cria uma parceria com a escola e com os professores, esse desenvolvimento está sendo muito favorável para a criança, né, e para o aluno, principalmente na adolescência. Mas a gente precisa que a família traga isso como verdade. Porque é muito importante o contexto familiar, como é que ela visualiza seu filho, quais são as dificuldades que ela está percebendo em casa, também no desenvolvimento social dele. Então, essa historinha, quando traz de casa para a escola, isso nos facilita bastante uma leitura de como é que a gente deve ajudar. Não só a partir de um relatório, mas a partir de todo o contexto que esse aluno vive, toda a estrutura que está em volta dele e que faz parte da aprendizagem, né? Que a aprendizagem não ocorre só no espaço da escola, mas em todo o local que ele está inserido. Então, quando a família faz essa parceria, acredita, credibiliza esse trabalho junto à parte pedagógica, aos orientadores, isso fica muito mais fácil para a gente. A gente vê que você se debruça sobre essa pauta, você se interessa. E aí você criou o método Mediar. Como é que funciona esse método? O método Mediar, como eu sou psicopedagoga clínica, eu comecei a perceber que eu tinha que fazer algo mais. Então, não só avaliar um aluno e ele ir para a escola com esse relatório, eu precisava estar próxima, eu precisava estar ali fazendo as mediações necessárias. E como eu entendi a dor do gestor, a dor do professor, né, que por muitas vezes os professores estão adoecendo por não saber dar conta, uma sala de 40 alunos, então nós temos 5 alunos que são neurodivergentes. Como é que eu vou ter esse olhar sensível para esse aluno que precisa de um cuidado maior se eu tenho o resto da turma? Então, a partir desse conflito no sentido positivo de entender a inclusão, eu criei o método Mediar, que é um método de estrutura, planejamento, onde nós montamos o núcleo dentro das escolas. Então, é tudo feito de uma forma muito organizada, onde primeiro avalia o espaço. Esse método ele vai para escolas de pequeno porte, até com escolas maiores. Por quê? Não é o espaço físico que importa. São as estratégias que nós vamos trabalhar e organizar para receber esse aluno. Que maravilha. Então, esse núcleo dentro desse método, ele veio exatamente para que a família tenha o espaço dela na escola, o professor tenha o espaço dele e, junto a isso, a gente conseguir levar essa linguagem para os gestores, para eles entenderem onde é que está o ponto cego, onde é que está exatamente a dificuldade deles de trabalhar a inclusão, que por muitas vezes as pessoas ficam, meu Deus, e agora? Como é que eu vou lidar com um aluno que está tendo essa dificuldade? Como é que eu faço uma adaptação? Como é que eu vou mexer nessa estrutura, né? Então eu trago de uma forma muito leve, porque eu acredito muito que a partir das nossas parcerias a gente consegue ter um desenvolvimento assim maravilhoso. E você já tem recebido alguns feedbacks? Quais são onde é que eles estão vendo as mudanças, né? Você já está recebendo esses feedbacks? Sim, nas escolas que eu já estou com esse núcleo já montado, eu já percebo as famílias entendendo o processo, né? Porque a família ela é acolhida, é explicado para ela, principalmente por eu ser psicopedagoga clínica, então fica muito mais fácil trazer essas informações de uma forma mais clara, não como clínica dentro de uma escola, mas as informações com base naquele diagnóstico que está ali, trazendo também para a gestão a segurança de que está sendo feito um trabalho por um especialista que entende dessa área, que está ali, né, organizando, estruturando da melhor forma. E os professores que têm me dado assim, um feedback maravilhoso de segurança, de parceria, de assim, pronto, Isabel, agora eu estou começando a entender o que é que eu preciso fazer na minha área. Principalmente um fato interessante são os professores de ensino médio, que são os professores que, por muitas vezes, eles já têm uma estrutura, né, para o Enem. Então, e agora? Como é que eu faço uma adaptação em provas que estão voltadas para o nosso Enem? O que é que eu faço?
Então, quando você começa a trazer para esses professores, que são apenas modificações dentro da área deles, com o facilitador, com o desenvolvimento daquele aluno, de acordo com o diagnóstico, é enriquecedor. E agora eu já consigo, né? É assim, pelo menos esses professores que eu estou acompanhando, eles já estão trazendo esse retorno positivo, muito mais calma, menos ansiedade. Então, o corpo docente em si, ele já respira com mais tranquilidade. E como é que a gestão psicopedagógica impacta diretamente no desenvolvimento desses alunos? Mas calma, você vai responder depois dos intervalos. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Estamos de volta com seu Universo da Inclusão Bahia e Sergipe. Hoje recebemos a psicopedagoga Isabel Ataíde para falar sobre a inclusão escolar e os desafios enfrentados nas escolas e a importância de um olhar mais acolhedor para o processo de aprendizagem. Isabel, me fale, a gestão com o olhar psicopedagógico, como é que ele pode impactar na vida do aluno de uma forma positiva? Eu percebi muito nessa trajetória agora do Núcleo de Inclusão que está sendo um fortalecimento para a gestão, colocar a psicopedagogia dentro da escola e tentar resolver da melhor maneira essa mediação entre as famílias. Isso traz uma segurança para eles que está sendo enriquecedor, principalmente para o professor e para o aluno. Porque uma gestão psicopedagógica, ela precisa acolher, observar, planejar, estruturar, e isso de uma forma com os recursos que tem, que são necessários. Então essa mediação feita, né, com toda a estrutura, família, professor e aluno, tem trazido os grandes resultados, porque a gestão é isso, é planejar, é estruturar, é trazer novas estratégias, é buscar os recursos que nós temos e que precisamos dar conta, né, e não apresentar a dificuldade em si, e sim apresentar solução. E existem sinais que os alunos apresentam e que mostram que ele precisa de um olhar mais específico para eles? Sim, tem os que já trazem, né, para a escola os laudos, já os relatórios, que aí a gente já consegue trabalhar em cima desses laudos, fazer a leitura, porque é isso que eu digo assim, deixo muito claro que o núcleo não é o AE, ele é um espaço para a família e para o professor. Então, há uma diferença, tá? O núcleo traz a importância da estrutura de organização psicopedagógica para acolher essa família, a gestão e o professor. É uma outra estrutura para o AE, que é para trabalhar o aluno de uma forma mais direcionada. Então, quando a gente faz isso dentro do núcleo, a gente percebe que os alunos, aqueles alunos que estão mais retraídos na escola, que estão falando menos, né, estão mais angustiados, ou que não são laudados, tá? E que vem apresentando uma frequência de comportamentos ou que dificuldades dentro da aprendizagem, não é um diagnóstico, mas a gente consegue trazer para a gente fazer essa leitura, entender o que está por trás desse comportamento. E que está sendo bem interessante agora, né, nos núcleos, é que eu vejo os alunos já nos procurando. Olha só! Eles já vão na sala do núcleo. Isabel, meu colega, ele está muito quieto. Isabel, está acontecendo alguma coisa, até mesmo para a gente evitar o bullying na própria escola, né? Que é um tema muito importante da gente falar, porque o aluno já chega para dizer, Isabel, observa aquele colega, ele não está legal, será que ele está sofrendo alguma coisa? Por que ele está muito quieto? Então, isso nos fortalece. Isso quer dizer que aquilo que foi desejado pelo núcleo como objetivo está sendo realizado, porque agora é o aluno que vai até lá. Sim. Isso nos torna uma estrutura de segurança. Maravilha, você vê o quanto o núcleo está sendo importante, né? Sim, sim. Vocês têm atendido muitas escolas, como é que está o resultado dentro delas? O que é que elas têm trazido para você? Bem, eu tenho aqui em Salvador, já tem escolas, né, que eu fico muito feliz, que já estão, assim, com essa gestão mais aberta, mais acolhedora, né, dentro desse novo processo. Então, são escolas que já estão saindo aí na frente da inclusão e que eu, assim, fico muito feliz com o trabalho que elas estão realizando e que nos deu essa permissão de estar contribuindo com a aceitação do projeto mediado delas. Eu estou com a Flamboyano Paralela, que está sendo uma escola assim, que abraçou a inclusão, abraçou o núcleo. A creche Solaris Kids também, que é bom que já começa desde pequenininho algumas dificuldades no aluno, então eles têm esse olhar mais sensível de entender, a primeira infância pode trazer algo de informação para que a mãe busque, né, caso haja uma necessidade. A Solaris também, que tem um espaço maravilhoso e que também tem essa sensibilidade. E o Colégio Gregor Mendel, né?
porque ele, do 6º ano ao 3º ano do ensino médio, precisa sim, é uma continuidade a aprendizagem. Maravilha. Então, perpassa a inclusão por todas as séries. Então, essas escolas, elas estão sendo um diferencial aqui em Salvador. Elas estão se preocupando com a inclusão, por isso que é muito confortável para a gente falar, porque a gente precisa aplaudir aqueles que estão vestindo a camisa que a gente precisa estar ali, ó, de mão dadas. Perfeito. E assim, a gente percebe que tem algumas escolas que ainda ficam com receio. Qual é o primeiro passo para destravar isso? Para que elas possam conhecer o projeto e, de repente, começar a também ter esse tipo de... Eu acho que quando fala da inclusão na escola, muitos gestores têm o receio. Eu não vou dar conta porque talvez eu tenha que criar espaços, talvez vai ser um custo, o que eu vou fazer? Eu tenho que mudar toda a equipe, que caminho eu vou seguir? Então, dentro do projeto Mediar, a gente faz a visita, faz todo um levantamento de espaço físico, dos colaboradores, a gente observa como é a comunidade dentro da escola. Então, quais são os valores que essa escola está trabalhando, qual é a proposta dessa escola. Para, a partir daí, junto com a gestão, feito toda a elaboração de um projeto, porque cada escola tem a sua cultura. Cada escola, ela tem o seu olhar para a parte pedagógica, para a parte de inclusão. E quando a gente vai linkar, né, quando a gente vai fazer essa união dessa necessidade, a gente precisa, primeiro, estudar essa comunidade, estudar essa gestão, entender quais são as dificuldades que ela enfrenta, entender qual é o facilitador que ela tem para agregar no núcleo. Então, o projeto Mediar, ele vai até a escola, também com os psicopedagogos, está sendo os cursos, porque tem espaço para todos. Então, esse núcleo ele pode abranger vários lugares, então o psicopedagogo que está preparado, através do Mediar, ele consegue distribuir esses núcleos em outros espaços. É muito bom, maravilhoso. E agora uma última pergunta para a gente terminar com essa entrevista maravilhosa. Esse núcleo, ele beneficia só os alunos neurodivergentes ou ele é toda a escola, toda a comunidade escolar? Ele é direcionado para a inclusão, mas como nós precisamos trabalhar, né, as turmas para que o respeito aconteça, para que eles entendam que o aluno que tem uma dificuldade, ele não é diferente. Ele só tem uma forma de aprender, né? O jeitinho dele, a dificuldade dele, termina a gente também trabalhando com esses outros alunos. Porque a partir do momento que você vai numa sala, você faz uma intervenção, você leva informação, você consegue trazer para ele aquele start, ó, aquele aluno tem muita coisa para te ensinar, nos ajude, dê a mão, trabalhe em cima desse tema, é muito importante. A gente termina abrangendo toda a comunidade escolar. Que maravilha! E o que é que você deixa de mensagem para os gestores de escola, o que queira fazer uma inclusão, uma verdadeira inclusão? O que é que você deixa de mensagem para essas escolas? Para mim o mais importante é que eles acreditem que o núcleo do projeto Mediar é algo que está trazendo resultados muito positivos e satisfatórios e que nós estamos juntos, vamos dar a mão para que a gente possa realmente trazer essa inclusão que é muito importante para todos e de uma forma leve, de uma forma organizada e planejada. Muito obrigada, viu? As portas estão abertas. A gente precisa trazer mais informações como essas aqui para o programa, porque são informações realmente que transformam. Muito obrigada, viu, Isabel? Eu que te agradeço mais essa oportunidade e quem quiser mais informações, minha rede social é Projeto Aprender a Aprender, né? Pode me procurar no direct que a gente passa todos os dados, tudo direitinho, como é que pode planejar o núcleo na sua escola. Maravilha. E no próximo bloco a gente mostra como o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência atua para fortalecer as políticas públicas voltadas para as pessoas aqui em Salvador. Não saia daí, seu universo da inclusão volta já já. E hoje nós vamos conhecer um dos órgãos mais importantes para as pessoas com deficiência. Quem adivinha quem é? Eu vou dar uma dica. São algumas das suas atribuições: garantir direitos, ampliar a acessibilidade e fortalecer a inclusão social das pessoas com deficiência em Salvador. Adivinhou? Acertou quem pensou com o PED, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, e hoje nós vamos bater um papo com ela, Daiane Pina, que é vice-presidente do Conselho. Vamos lá. Nós estamos aqui com ela, Daiane.
vice-presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Daiane, obrigada por receber a gente. Estou muito feliz de estar aqui, que é o momento que a gente vai esclarecer para a sociedade o papel do Conselho. Eu que agradeço, Dira, pela gentileza da gente poder divulgar o Conselho Municipal para a sociedade e aquilo que ele se propõe. Qual é o papel do Conselho na sociedade? Primeiro é propor as políticas públicas, né? É fazer com que as pessoas com deficiência tenham os seus direitos respeitados, é fiscalizar as ações que estão sendo feitas e ver se de fato a política está acontecendo, é ouvir a sociedade, é ouvir as pessoas com deficiência, é um local de acolhimento, de escuta e de resoluções. Toda vez que a gente recebe uma pessoa com deficiência que traz uma demanda, imediatamente a gente aciona aquilo que precisa ser acionado para o diálogo, para a conversa, para o entendimento e para construir juntos. E hoje, Dai, quais são as principais demandas que chegam aqui ao Conselho? Olha, as demandas são diversas porque cada pessoa tem uma necessidade específica, né? Mas se a gente, por exemplo, às vezes recebe que um determinado espaço precisa de uma passarela ou precisa de uma rampa, aí a gente aciona a secretaria, que é responsável, e a gente tem tido um acolhimento muito grande por parte das secretarias da prefeitura, que estão sempre dispostas a colaborar e também a fazer o seu papel com a pessoa com deficiência. E imediatamente a gente tem o retorno dessa secretaria para o Conselho. E na sua opinião, assim, quais foram os maiores avanços que a sociedade teve com o Conselho? Primeiro é o respeito pela causa da pessoa com deficiência. Toda vez que o município ele instaura, que ele inaugura um Conselho Municipal do Direito das Pessoas com Deficiência, ele está dizendo que ele é favorável ao direito da pessoa com deficiência, que ele é favorável à causa. Então eu acho que o maior avanço foi as pessoas terem um espaço de diálogo, de escuta e de resoluções, né? Você já foi do conselho, foi vice-presidente, uma gestão assim brilhante, por sinal, e você sabe que ali a gente escuta muitas demandas e que de imediato a gente se propõe a acolher, a gente se sensibiliza, a gente tem empatia e a gente tem muito respeito, né? Então eu acho que o maior avanço foi a inauguração, a construção do conselho. E o Conselho, Dai, quais foram os maiores desafios que o Conselho encontrou, com as pessoas com deficiência e enfrenta até hoje? Eu acho que o maior desafio não é com o poder público, é com a sociedade civil. A sociedade civil, não a que faz parte do Conselho e não a que nos apoia, mas a que não compreende, por vezes, que uma calçada, que a prefeitura tem um projeto, Meu Passeio, é uma lei que foi instituída pelo então prefeito Antônio Carlos Magalhães, onde diz que toda pessoa deve cuidar da sua calçada, é de responsabilidade do comerciante ou do morador cuidar da calçada. E às vezes a pessoa não se preocupa em colocar um piso tátil ou um piso que não é escorregadio. Então a gente ainda enfrenta alguns desafios para as pessoas entenderem isso, que a sociedade civil, junto com o poder público, tem que fazer acontecer a inclusão. A inclusão ela faz parte da sociedade e tem que ser feita por todas as pessoas. E como é que o Compete ele acompanha e fiscaliza as políticas públicas para as pessoas com deficiência, Dai? Bom, nós fazemos parte, nós temos assim abertura em todas as secretarias, em todos os conselhos, e à medida que a gente recebe alguma sugestão, alguma reclamação, alguma denúncia, a gente vai próximo acompanhar, dialogar, conversar. A gente vai lá realmente entender de fato o que está acontecendo e a gente dá um retorno para essa pessoa, seja em qualquer esfera e sobre qualquer tipo de assunto. A gente sempre dá um retorno para a pessoa denunciante ou para a pessoa que nos chegou com aquela sugestão, Então a gente tem esse cuidado de dar um retorno para a sociedade civil. Como é que as pessoas podem participar das discussões dentro do Conselho? Como é que elas fazem? Bom, o Conselho ele é aberto, as reuniões ordinárias acontecem uma vez por mês e qualquer pessoa entrando no Instagram do Comped ou da Sempre pode ver lá o calendário de data das reuniões e está convidada a participar. Quais áreas que mais exigem a atenção? Olha, é como eu falei anteriormente, como cada pessoa tem uma determinada necessidade específica, a gente tem recebido desde sempre, desde a sua época você sabe disso, sugestões de pauta de diversas áreas, educação, saúde, mobilidade
e a assistência social, e graças a Deus a prefeitura tem um viés muito inclusivo, muito participativo e recebe muito bem aquilo que a gente leva para as secretarias, e a gente tem o apoio e o retorno dessas secretarias para atender prontamente aquilo que nos é apresentado. E hoje, Day, quais os projetos ou ações que o Comped vem desenvolvendo e ampliando? Eu estive presidente do Comped até dezembro, e durante a minha gestão, uma das coisas que eu fiz questão de fazer foi abrir para a sociedade civil. Então nós demos vários cursos de capacitação, curso de inclusão digital para jovens surdos, formamos mais de 100 jovens surdos em inclusão digital, ensinando inclusive como se inscrever no Enem, curso de Braille, curso de Libras, curso de Soroban, né, curso também sobre culinária, encontro com mães atípicas para que elas possam se qualificar, se formar, mas também trazer, né, as suas questões pessoais, roda de conversa. E, para além disso, também, né, a atual gestão da presidente Joseane, ela está com o Comped nos bairros. Então, a gente teve a primeira edição em São Cristóvão, nas obras sociais, Missionários da Compaixão, e teremos outras para que as pessoas que estão muitas vezes só nas associações não sabem que existe o conselho, né? Então a gente tem levado para que as pessoas saibam que existe o conselho, e nesse dia a gente faz tipo um feirão, né? A gente leva a saúde, leva o CRAS, leva o CREA, o CAD Único, os serviços da Sempre para essas mães, CIPTEA, carteira de autismo, teve saúde bucal, teve consulta médica, instruções sobre os direitos, assistência social, para que essas famílias, para além do que já recebe na associação, que tem convênio com a Sempre ou com a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde e Educação, também saiba quais são os serviços que a Sempre disponibiliza, que a diretoria da pessoa disponibiliza para as pessoas da sociedade civil. É o que a Daiane falou, assim, muitas pessoas não conhecem o conselho. Eu considero o conselho um órgão muito importante para as pessoas com deficiência. E o que as pessoas podem fazer para conhecer mais? Tem algum contato daí? Como é que as pessoas podem fazer? Porque eu acho que as pessoas com deficiência, famílias e a sociedade têm que conhecer esse órgão. Pronto, o Comped, ele tem uma página no Instagram, é Comped mesmo, né? Escrito Comped Salvador. E inclusive tem um canal de ouvidoria que foi feito nessa gestão, né, pela atual presidente Joseane, para que as pessoas entrem em contato com o Comped através de e-mail, dessa ouvidoria, e a gente tem dado a devolutiva para a sociedade daquilo que a gente tem recebido. Apresenta aos conselheiros, né, em assembleia. Existem as comissões também de política pública, de comunicação, de educação, dentro do conselho, onde representantes da sociedade civil e do poder público participam juntos, constroem e discutem juntos. E a partir daí a gente tem as deliberações para a sociedade civil e também para o que a gente recebe através do canal da ouvidoria. Obrigada, viu, Day? Eu que agradeço. Pela sua atenção, pela sua explicação aí para todos. Nada, eu que agradeço, eu sou sua fã do seu trabalho, parabéns. E cada dia que passa a gente divulgar mais esse programa, que é de extrema importância para a sociedade. Eu assisto, não perco um, e também digo a vocês, assistam. E o programa de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e um domingo maravilhoso para você. E para você que não tem deficiência, saiba que a inclusão não é apenas uma questão de acessibilidade. É uma oportunidade de enriquecimento mútuo que nos faz experimentar novas habilidades desenvolvidas em nós a partir do outro. Veja aí um vizinho, um amigo, um parente, alguém com deficiência. Não só o convide para a sua festa, chame também para dançar. Experiencie novas habilidades em você. O programa de hoje fica por aqui. Até mais.